Boa noite, pessoal, tudo bem? Muito bom voltar aqui mais um dia com as Imunolives. A gente que semana passada acabou não tendo, foi uma semana bastante corrida no laboratório. Tivemos defesa de tese da aluna Nájila, tivemos a qualificação da Marília, tivemos apresentações nacionais de outras alunas, que inclusive ganhou prêmio, como a Carol ganhou o prêmio da SBBQ. A gente está bastante feliz. Foi uma semana realmente bastante corrida. E aí a gente retoma hoje a Imunolive com a pessoa super querida, fera do metabolismo, e a gente vai conversar então com a professora Alissa Kowaltowski, professora titular do Instituto de Química aqui da Universidade de São Paulo. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Eu vou, como sempre, convidá-la, recebendo aqui o nosso invite, e em breve deve aceitar aqui a nossa conversa. Já aceitou. Oi, Adita, tudo bem? Consegui entrar. Foi super fácil, vai. Foi fácil, sim, apesar da minha inabilidade com o Instagram. Fique tranquilo, eu também, como eu sempre falo, tem sido um aprendizado a cada dia mexer nesse negócio aqui. Por exemplo, eu esqueci de lhe avisar que não poderia ser pelo PC, né? Ainda bem que a gente fez aquele teste na terça-feira, ontem, né? Na verdade. É. Querida, Tudo bem? eu queria, obviamente, eu começo agradecendo você. Muito obrigado por ter aceitado esse convite. Eu sei que você é super ocupada, então eu te agradeço bastante. Eu não sei se você teve a chance de dar uma olhadinha nas outras lives que a gente fez. A gente já teve várias pessoas por aqui, na verdade. A gente já teve pessoal da Unicamp, pessoal da Unifesp, pessoal da Harvard. Via de regra, são amigos, pesquisadores, cientistas que trabalham ou com imunologia ou com neuroimunologia, e a gente puxou também metabolismo na última Imunolive. A gente teve o Pedro aqui, falando de... Necessário, né, Jean? Poxa, sem Oi? metabolismo não tem vida. Não é? Exatamente. E legal ter você aqui conosco, então, agora, para a gente aprofundar um pouquinho mais metabolismo, sua linha de pesquisa, e no finalzinho a gente pode abordar até outros assuntos que eu acho que são super relevantes para a gente trazer à tona nesse momento aí, que é a ciência no país. Eu sei que um assunto que também você comenta bastante é a questão dos pré-prints e a questão do Open Access. Então a gente vai discutir um pouquinho essas coisas. E eu começo sempre a live com você se apresentando, falando um pouquinho da sua carreira. Você que teve uma carreira aí bastante rápida, digamos assim. E falando um pouquinho qual foi o seu percurso, por que você foi para a área que você faz hoje. Somos todos ouvidos. Não, obrigada pelo convite. Primeiro, é sempre bom bater papo com cientistas que a gente admira, né? Eu acho que eu meio que cresci dentro da carreira científica, né? Porque meus pais são professores da Unicamp, então eu cresci num campus universitário, aprendi a andar de bicicleta sem rodinha na frente da reitoria da Unicamp, esse tipo de coisa, né? Então sempre foi uma perspectiva de carreira para mim que estava em mente, né? Eu tive o privilégio de ter um excelente professor de ciências no colégio, lá quando eu tinha uns 13, 14 anos, que ensinava sobre hormônios e órgãos e sistemas, e fiquei muito interessada com isso. E isso me levou a fazer colégio técnico. Então, Legal. o meu ensino médio, né, como se falava, meu colegial, como a gente falava na época, foi na ETCAP, que é a Escola Técnica em Campinas, que tem várias áreas da química, e eu fiz em bioquímica. E isso foi muito legal, porque eu aprendi várias técnicas de laboratório ainda criança, né, antes Sim. dos 18 anos, que a gente usa até hoje. Então, realmente deu uma base muito forte. E também estava rodeada por uma turma de estudantes que queria estudar mais, né? Porque colégio técnico é em tempo integral, tem vestibulinho e tal. Então,
um ambiente muito legal nesse sentido. Aí, terminando o colégio, eu prestei faculdade, eu prestei medicina, porque eu gostava de área biológica, mas não me interessava tanto por aquele lado de bio mais do macro, de taxonomia, etc., que eu acho que talvez fosse a maneira que fosse ensinado, né? Se Aham. fosse mais do lado que a gente vê hoje molecular, eu com certeza me interessaria muito por isso, né? E eu pensava mais também em fazer pesquisa, mesmo entrando na medicina. Mas eu acho que Você sempre quando teve eu essa entrei, ideia de ir para o lado da pesquisa, ser cientista? eu acho que sim, sempre tinha essa ideia, até porque me parecia mais interessante estar sempre fazendo coisas novas, né? Uhum, Mas eu uhum. acho que eu tinha uma ideia quando eu entrei na faculdade que eu seria uma cientista mais clínica dentro da medicina do que eu acabei sendo, né? Eu acabei realmente desdiferenciando, né, de médica para realmente mais para bioquímica mesmo, né? Quando eu estava no primeiro ano de faculdade, eu fui selecionada por um programa que existe até hoje, eu participo da seleção dele hoje, que é o programa dos Amigos do Weizmann, para passar um mês no Instituto Weizmann fazendo pesquisa lá, Que que foi demais. muito legal. Em Muito Israel, legal. certo? Isso, em Uhum. Israel. Paulo, para poder participar nesse programa em Israel, que é um programa para estudantes que estão na interface, né, entre o ensino médio e faculdade. E por causa desse programa, eu fiz uma pergunta em sala de aula, depois voltando para o Brasil, né, na disciplina de Bioquímica 2, que o Aníbal Versese, que era o meu professor de Bioquímica, falou que ele só podia responder no laboratório dele. O Aníbal é muito esperto. Então, ele me convidou para visitar o laboratório e me mostrou o laboratório, explicou o que ele fazia e eu acabei aceitando Capturada. um convite. Eu fui aliciada, literalmente. E acabei aceitando o convite para trabalhar lá, para fazer iniciação científica com ele, né? E É. ele trabalha com metabolismo energético, ele trabalha com mitocôndrias, que é o que eu faço até hoje. Eu me apaixonei pela área ao fazer, né? Como eu entrei no laboratório dele no primeiro ano de faculdade, e são 6 anos na medicina, né? Eu fiz 5 anos e meio de iniciação científica, eu acho que uma iniciação científica bem longa, né? E Um doutorado tem acabei que ter. foi mais ou menos isso, né? Até meu doutorado foi bem rápido depois disso. Acabei realmente gostando mais do dia a dia, do que eu estava fazendo no laboratório, do que o dia a dia do internato, da prática médica, né? Para mim é mais a novidade, né? Quando a gente trabalha com pesquisa, cada dia é diferente, cada dia é uma coisa nova e interessante, né? Eu E que acho para mim era mais interessante. legal você falar isso. Eu acho que essa é uma característica do cientista. A gente não consegue lidar bem com a mesmice, né? A gente lida muito mal com isso, né? A gente também está rodeado, primeiro, de ideias novas, de pessoas inteligentes, de poder fazer coisas diferentes. Eu acho que essa coisa de estar sempre aprendendo, né, ser um eterno estudante e se encantar com as novidades é a característica mais legal do nosso emprego. Com certeza. Com certeza. E aí, isso você estava na pós-graduação, isso você estava no IC ainda, né? Você estava fazendo a faculdade, fazendo iniciação científica. Aí o Aníbal te pegou para o mestrado e você Não, eu foi não fiz mestrado, eu fazer fiz doutorado doutorado direto. direto, né? Legal. Então, eu não fiz residência, né? Terminou a faculdade de medicina, a maioria das pessoas seguem para fazer residência, eu não fiz residência. Foi até a alegria da minha turma, né? Porque eu não prestei prova de residência, então não estava concorrendo com ninguém. Claro. Eu entrei direto para o doutorado. Não, estou brincando, claro. Entrei direto para o doutorado, né? Já tinha muitos anos de iniciação científica. Na época tinha pouco doutorado direto, mas parecia claro que era o que fazer. E continuei no laboratório do Aníbal. O meu doutorado também teve um período muito importante que eu fiz na Universidade de Maryland, com o Gary Fiscum, em que eu aprendi técnicas novas, também foi uma pessoa muito importante na minha formação, né? Uhum, Mas eu segui na mesma linha no doutorado. uhum, E o que a gente descobriu, e eu acho sempre importante, né, o que você descobriu, a gente descobriu que lesões nas mitocôndrias, então as mitocôndrias são as baterias das células, né, o que fornece energia para as células. A gente descobriu que um processo de lesão de mitocôndrias, que é conhecido há muito tempo, causado por cálcio,
inclusive o Aníbal tinha estudado no pós-doc dele, era causado por radicais livres, né? Então, era causado por radicais livres gerados dentro da própria mitocôndria, que eram gerados em mais quantidade quando tinha cálcio e lesionavam as mitocôndrias. Que legal. Bom, isso foi meu doutorado, né? No Só meu uma dúvida, pós-doc, porque agora, desculpa, esse cálcio aumenta, esse lesão por cálcio intracelular, é isso? Isso tem alguma isso, não tem relação? problema nenhum você comer cálcio, tá? Ele não vai fazer mal para as suas mitocôndrias. Claro, claro. Mas as nossas células, elas têm um gradiente de cálcio enorme. Então, o cálcio fora das células é 10 mil vezes mais concentrado que dentro das células. Uhum. E qualquer distúrbiozinho que tenha na energia da célula e até em processos fisiológicos também, aumenta o cálcio dentro da célula. Em algumas dessas condições em que o cálcio aumenta dentro da célula, ele aumenta em quantidades tão grandes que chega a lesar a mitocôndria. Entendi. Que situações são essas? Muito classicamente, situações em que você tem falta de oxigenação e volta de oxigenação no tecido. Então, infarto cardíaco ou acidente vascular cerebral são grandes exemplos em que tem esse tipo de lesão. Mas tem várias outras situações em que isso acontece. Na mesma época em que eu estava na iniciação do doutorado, também se descobriu que a mitocôndria era um grande controlador de morte celular. E um dos processos em que ela controla a morte celular é justamente esse processo de excesso de cálcio, liberando componentes da mitocôndria. Que interessante. A gente trabalha no laboratório com receptor do tipo NMDA, N-metil-D-aspartato, que eu descobri nessas loucuras que as mitocôndrias expressam. Tem alguma relação com o NMDA mitocondrial, essas lesões mediadas por cálcio ou não? Tem, totalmente. Então, em neurônios, quando você tem um excesso de cálcio intracelular, a mitocôndria ela consegue segurar o cálcio, age como um tampão de cálcio, né? Um buffer de cálcio intracelular. E a lesão por excitotoxicidade, né, por excesso de ativação de receptores como NMDA, acontece quando você suplanta essa capacidade de buffering mitocondrial fisiológica. A mitocôndria não consegue mais segurar de tanto cálcio, e aí ela libera esse cálcio, aumenta o cálcio intracelular e leva a uma lesão celular, né? Porque muito cálcio dentro da célula ativa várias vias de degradação e isso acaba matando neurônios. Né? Que interessante, porque a gente estudou o NMDA em células do sistema imune. A gente tem animais creflox onde a gente tira o receptor NMDA de linfócitos e agora a gente está tirando de linhagem mieloide também. Só que essa ideia da mitocôndria expressar o NMDA ainda está uma coisa bem distante da... Ixi, a internet está lenta. Alicia? Ixi. Alô, Alicia? Caiu. Vou chamá-la novamente. Bom, Daniel, tudo bem? Caiu sim, eu já a convidei novamente. Vamos ver se ela... Às vezes a conexão dela deu problema. Ou acabou a bateria. Unable to join. Por que será? Oi, voltei. Você Maravilha. tinha sumido.
Caiu a conexão. Não sei se foi. Acho que foi a sua aí, eu acho. Mas pode ter sido a. É bem possível. Esse aqui é meio do mato, a conexão nunca é muito boa. Mas o que eu estava falando, então, a gente tem essa coisa do receptor de NMDA em células imunes, né? A gente tem os animais Creflox para CD4 e também tem para a linhagem mieloide. Mas a gente, obviamente, nunca pensou na questão mitocondrial da expressão do receptor. Eu li uns papers no passado e fiquei pensando, será que tem alguma coisa que está acontecendo? Legal você falar, então, essa história do tamponamento de cálcio pela mitocôndria. Eu não tinha ideia disso. Mas eu estou falando do neurônio, é o receptor da membrana plasmática que leva, né, ao aumento de cálcio Uhum. intracelular e esse cálcio é percebido pela mitocôndria, né? Não estou falando da presença do receptor na mitocôndria. Ah, tá, legal, legal. Mas a mitocôndria Mas, expressa NMDA. Eu tinha uns trabalhos no passado, assim, super interessantes, mostrando que tem. Agora, não sei se a função do NMDA na membrana mitocondrial é conhecida, enfim. tem muito receptor que aparece em mitocôndrias, tá? Mas poucos deles acabam se mostrando uma função funcional local também, né? Então, eu acho que tem uma importância biológica quando tem uma função local, e assim não se vê com muitos deles. Mas uma coisa interessante é que recentemente a gente viu, e isso remota um pouco o trabalho do Pedro Vieira, né? Se sabe hoje que toda ativação imune envolve remodelamento metabólico enorme, inclusive remodelamento da rede mitocondrial. Aham. E uma coisa que a gente achou recentemente, que foi a iniciação científica do Oswaldo Pereira, do meu laboratório, é que esse remodelamento envolve mudanças de transporte de cálcio mitocondrial, Ah, pelo legal. menos em micróglia. Então, eu acho que seria uma coisa bem legal de se olhar em outros modelos também. É uma coisa nova que as pessoas não estão olhando para outros aspectos de remodelamento metabólico, mas não para esse aspecto de transporte de cálcio mitocondrial. Que legal. Bom, quem sabe a gente Precisamos conversar é alguma mais. coisa. Exatamente. A gente, obviamente, faz culturas de micróglia no laboratório, de astrócito. São coisas que a gente faz bem corriqueiramente até. Seguindo nessa sua. Depois a gente volta nessa questão imune, porque eu quero ouvir sua opinião. O quanto que a imunologia invadiu a sua praia, digamos assim, ou vice-versa, não sei. E qual é a sua linha de pesquisa hoje no laboratório? Claro que eu sei que você segue com o metabolismo, mas quais são as perguntas principais que você quer responder? Lícia, quais são as coisas que hoje você fala, por isso eu queria, a charada eu queria matar? Então, eu não acho que a imunologia invadiu a nossa praia, muito pelo contrário, a imunologia finalmente reconheceu a importância central de metabolismo em todos os processos do mundo. Não tem problema nenhum com esses achados muito importantes, né, de remodelamento metabólico tendo impacto na resposta imune. Na verdade, eu acho lindo que isso está acontecendo, né? Então, tá trazendo mais importância à área que a gente estuda. A gente, há alguns anos, já tem uma pergunta mais central no laboratório, que é como que você tem modulação de metabolismo, principalmente metabolismo mitocondrial, por diferentes intervenções metabólicas, como dietas, por exemplo, e como Uhum. que essas mudanças metabólicas têm um impacto sobre diferentes doenças ou sobre envelhecimento. Tá? Hum, Dentro dessa linha de pesquisa, que a gente tem há vários anos, a gente estuda muito qual que é a diferença entre animais obesos e animais magros. Né? Então, a gente faz dietas de restrição calórica em camundongos ou ratos de laboratório. Camundongo ou rato de laboratório é um modelo muito interessante porque ele parece com o ser humano no sentido que se você der comida à vontade para ele, ele come demais e fica obeso. Então, nós que trabalhamos com animais de laboratório, a gente trabalha com modelos de animais obesos, porque eles comem à vontade, né? A gente cria eles com dietas ad libitum. Então, os aham. animais que você estuda, por exemplo, são animais meio obesinhos. Se você restringe calorias deles, eles parecem mais com um ser humano mais normal, né? Mas, com peso mais recomendado, e eles também vivem mais. Né? Entendi. Quais mudanças metabólicas estão envolvidas nisso e como que essas mudanças metabólicas impactam sobre doenças?
Uhum. Alguns anos atrás, em 2017, na verdade, trabalho do Inácio Amigo, pós-doc no laboratório, ele viu por acaso que dietas, isso ele viu no cérebro, inclusive, dietas de restrição calórica alteram o transporte de cálcio mitocondrial. E eu há anos já não trabalhava com transporte de cálcio mitocondrial. Eu tinha estudado isso no meu doutorado e tinha parado na minha vida docente, estava estudando transporte de potássio primeiro e depois estava estudando essa coisa de dietas e produção de radicais livres. Não estava Tá. mexendo com cálcio, mas ele redescobriu o cálcio, ele descobriu que uma alteração de ingestão calórica mudava o transporte de cálcio mitocondrial. Primeira vez que isso foi descrito na literatura. Ó, desculpa, E eu achei... Oi? em qual população celular que vocês viram isso? A gente viu, na verdade, em whole brain, mas também em neurônios cultivados. Legal. Quando você isola mitocôndrias de cérebro inteiro, a maior parte não é de neurônios, né? A maior parte é de glia. Mas isso para mim era importante, né? Porque quando a gente estuda bioquímica, duas coisas regulam o metabolismo. Um é aporte calórico, né? E outro é cálcio. A gente vê cálcio o tempo todo, né? Quando você estuda metabolismo. Então, acho que mudar o transporte de cálcio mitocondrial tem que ser uma coisa importante. Então, de uns anos para cá, e essa grande pergunta que a gente tem agora nos projetos do laboratório, é como que transporte iônico mitocondrial é tanto regulado por diferentes situações metabólicas e regulatório de respostas metabólicas, inclusive em respostas em doença. Então, se você mexe em transporte de cálcio ou de potássio mitocondrial, como que isso determina a resposta da célula e Uhum. como que diferentes estímulos, como dietas diferentes, por exemplo, né, baixas calorias, altos ácidos graxos, né, bastante gordura, Aham. mudam esses transportes iônicos na mitocôndria. Então, essa é a pergunta que a gente tem agora. Eu estou Que- meio que voltando para a minha infância científica, né, mas Pois é. uma vida depois, né, a gente Mas, sabe Alice, muito mais. Oi. nesse tempo, com certeza, as técnicas apareceram, né, bem mais sofisticadas para, com certeza, responder perguntas. Mas fiquei curioso. E essas alterações, você acha que elas são alterações que ocorrem como consequência de quê? No sentido de que a restrição calórica per se, ou porque quando eu tenho restrição calórica, eu tenho uma mudança no perfil, às vezes, de citocina. Claro, como imunologista, eu vou pensar em L10, vou pensar em TGF-beta, ou porque eu posso mudar a composição da microbiota, alterando, por exemplo, a abundância de ácido graxo de cadeia curta. Como é que é isso? Vocês têm alguma ideia? Então, os mecanismos são coisas que a gente está estudando também, né? Então, uma coisa que pode acontecer é você ter mudanças de expressão destes transportadores de cálcio, né? Hum, A gente não vê mudança de expressão do transportador que dá entrada de cálcio no mitocôndria, mas talvez a gente tenha dados bem preliminares que possa mudar a saída de cálcio da mitocôndria. Isso é uma coisa que pode acontecer. Outra coisa que pode acontecer é que você tem mudanças nos reguladores desses processos de transporte de cálcio. uhum, Então, o Inácio inicialmente viu que tinha uma mudança em ciclofilinas, que são moléculas que determinam o quanto de cálcio a mitocôndria consegue captar. Né? uhum. E isso eram mudanças por acetilação, e mudanças de acetilação são bem conhecidas serem reguladas por dieta, né? Toda a via das sirtuínas, etc. Então, a gente quer entender esses processos de sinalização. Né? Outro interesse do laboratório são canais de potássio. Na verdade, eu trabalhei com transporte de potássio no meu pós-doc. A gente trabalhou com o transporte em si sem saber as proteínas que faziam o transporte, Ah, é? porque não era determinado quem era o canal. Na Uhum. verdade, a identidade molecular saiu no final de 2019. Muito difícil Ah, de identificar transportadores mitocondriais em geral, né? Saindo essa identidade molecular, de repente eu posso fazer knockout, eu posso superexpressar, quer dizer, claro. eu tenho muito mais ferramentas. Então, esse é outro interesse nosso, né? O que regula esses canais, como que eles são determinantes para o metabolismo também é outro interesse nosso. E o impacto desses. Claro, o cálcio já me falou que tem até relação com viabilidade e tudo mais. E qual é o impacto do potássio na função mitocondrial? Desculpa a minha ignorância. Não, não tem problema, ninguém sabe muito desse assunto, é meio nicho. Foi justamente isso que eu fui estudar no meu pós-doc, né?
tinha passado o meu doutorado em iniciação científica estudando mitocôndrias e cálcio, que é uma situação lesiva, né? Entrada de cálcio na mitocôndria pode causar lesões, não é sempre lesivo, mas pode causar lesões. E eu queria uma coisa que não fosse lesiva, eu queria uma coisa que fosse boa, né, para a célula. E tinha se descoberto recentemente que esse aumento de transporte de potássio para dentro da mitocôndria, que você consegue regular farmacologicamente, mesmo sem saber quem era o canal, a gente conseguia fazer isso, né, funcionalmente, protegia corações contra isquemia, né? Então, se você tem um infarto, mas você faz esse infarto com esses canais abertos, ele protege o coração. Olha Foi só. justamente querer entender por que protegia o coração abrir esses canais para potássio que foi o meu pós-doc, né? Então, a gente caracterizou o que eles faziam e não faziam na mitocôndria, né? A gente viu nos anos subsequentes que ele era um regulador importante de volume mitocondrial, né? Então, é uma organela que pode inchar e desinchar. A entrada de potássio leva mais a entrada de água, né? Então incha um pouco, uma coisa importante para manter a anatomia funcional da organela. E a gente viu também que a entrada de potássio regula a produção de radicais livres das mitocôndrias. Isso é uma função bem importante. Na verdade, ele age mais ou menos como se fosse uma válvula de escape que não permite que gere radicais livres demais, né? É até bem interessante porque ele não só regula a produção, mas é regulado por radicais livres. Então, é um canal que é ativado quando tem mais radicais livres e quando ativado ele diminui a produção, né? Então, você tem uma retroalimentação que mantém essa produção em níveis fisiológicos controlados. Que interessante. E elas também têm um papel um mecanismo que você descobri há pouco tempo atrás que as mitocôndrias fazem, claro que não é a minha área, é o fato de que elas sofrem fissão e fusão. Eu achei isso Sim. fantástico. E o potássio tem uma importância nisso também, suponho eu. Perfeito, já. Isso é uma das perguntas do meu temático. Porque é um regulador muito importante de volume mitocondrial, eu acho que deve estar intimamente ligado com a regulação dentro da célula, que tem aquele formato de feijão. Eu não sei se está congelando um pouco, não sei se você está me ouvindo. Tô, agora Tá. Então, a mitocôndria não é aquele formato de feijãozinho dentro da célula paradinho. A mitocôndria muda de forma o tempo todo, ela se alonga, ela sofre fissão, né? Uma mitocôndria longa quebra em duas, e ela sofre infusão, em que duas mitocôndrias viram uma. E essas alterações todas envolvem alterações de volume da matriz. Então, uma hipótese nossa é que canais para potássio estariam regulando todos esses processos. Mas é totalmente hipotético, a gente ainda não tem uma resposta para isso. que interessante. E já há drogas específicas para esses transportadores de potássio, de cálcio da mitocôndria? Você consegue alterar, interagir farmacologicamente? Sim, isso tem há bastante tempo já. Então, a Tá. farmacologia já era caracterizada há muito tempo e nos últimos anos a gente ficou conhecendo a identidade dos canais também. Então, fora isso, a gente consegue fazer intervenções genéticas, né? Que fármacos, você sabe como são, né? Sempre tem off-targets, etc. E Vale. metabolismo, cara, se você muda um canal na membrana plasmática um pouquinho, também vai afetar a mitocôndria, né? Então, sempre mais complicado. Com certeza, você falou uma coisa engraçada. Uma vez eu estava apresentando esses trabalhos de NMPA, eu estava num pôster no Congresso Internacional e veio um cara da Suécia, se eu não me engano, super gente boa assim, mas ele gostou de falar, olha, 100 micromolar, 200 micromolar de MK801, você tá... É muita coisa. E ele ficou tão estranho que ele falou, nossa, mas você é PI, você tem laboratório? Ele falou, eu tenho. Eu falei, o que você estuda? Ele falou, eu estudo a eletrofisiologia do linfócito. Eu falei, nossa, como assim? E ele realmente me provou, a gente acabou conversando depois, me mandando uns dados, que acima de 1 micromolar ele tinha um off-target enorme com o NMDA, com o MK801, inclusive bloqueando canais de potássio, aquele KV1.3. E aí eu falei, nossa, eu acho que eu vou ter que trabalhar melhor nessas concentrações aí. Seguindo numa coisa que você falou agora há pouco, eu achei super legal, que eu acho super legal quando essas descobertas acabam, né, overlapando as áreas, então a imunologia com a bioquímica. Mas
do seu ponto de vista, a gente demorou para cair nossa ficha, Alicia? Essa que é a verdade? Não sei, eu acho que tem picos, né? E tem descobertas que desencadeiam outras descobertas. Então, eu entrei na área de bioenergética mitocondrial quando a mitocôndria era só um produtor de ATP, quase ninguém achava que tinha outra função, né? Foi em 95 que saíram dois achados demonstrando que estava envolvido em apoptose, né? Um via IF, né, o fator indutor de apoptose, e logo depois se descobriu a função do citocromo C, Uhum. também regulando a apoptose. E aí, de repente, teve um boom, né, em que começou a se falar de mitocôndria. Então, de repente, as pessoas se interessavam por aquilo que era um estudo nicho, né? Uhum. E no decorrer dos anos, em outros momentos, vieram outras ondas que trouxeram interesse para a área. E uma dessas ondas foi, né, o imunometabolismo e todo esse lado de se descobrir esse remodelamento. Isso também vem de técnicas, né, facilitadas. As pessoas começaram a conseguir estudar consumo de oxigênio mitocondrial com mais facilidade em célula cultivada, por causa de técnicas que surgiram, e também técnicas até para se ver essas mudanças morfológicas, né? Então, microscopia evoluindo. É assim, né? Às vezes não se percebe uma coisa porque não se chegou no momento para se perceber. Uhum. Faz todo sentido, né? Com as técnicas agora de respirometria, né? O Seahorse e tudo mais. Mas para você, quando começaram a aparecer os trabalhos, por exemplo, para mim, eu lembro bem que eu estava no pós-doc, ainda eu vi os trabalhos do pessoal, eu lembro que tinha os trabalhos do Luke O'Neill, do Russell Vance, pessoal da imunologia, mostrando que macrófagos M1 e macrófagos M2 têm metabolismos diferentes. A célula T reguladora gosta de usar lipídio, o linfócito inflamatório gosta de usar via glicolítica. Para você, isso deveria ser. É óbvio que é assim, né? Faz muito sentido. Como é que foi isso? Pensando Primeiro, na demanda energética que essas células têm, né? Eu acho que deve ser por aí. com certeza, você ter uma ativação imune vai modular metabolismo. Eu acho que o pulo do gato foi quando se descobriu que se você modula metabolismo, você muda a resposta da célula. Quer Uhum, dizer, não é a mudança metabólica não acompanha a ativação imune, mas ela é determinante para a ativação imune. E aí, uhum, né, até se descobrir mediadores, né, que são sintetizados dentro das células por causa dessas mudanças metabólicas e esses mediadores que estão ativando, né, toda a resposta dessas células, isso que é o legal, né? Então se viu que é determinante. Você pegar qualquer célula em qualquer situação, muda de situação A para situação B, você vai ter uma mudança metabólica, óbvio, porque você tem mudanças de gasto ATP, então vai mudar tudo em metabolismo. A pergunta é o oposto, é quando essa mudança metabólica realmente é determinante para o outcome biológico que está se vendo. Então, esse que foi o pulo do gato. Né? uhum, Quando uhum, eles mostraram que aquela fragmentação mitocondrial gigante que acontece, se você promove fragmentação, você ativa a célula, e se você previne a fragmentação, ela não ativa, aí você está mudando o jogo. Né? Não é só uma mudança metabólica que acompanha, né? É uma mudança metabólica que é essencial para. uhum, uhum. Faz todo sentido. Eu lembro dos trabalhos onde realmente lá no início, na macrófagos era ativado ativados com LP, mas você usava drogas que alteravam cadeia transportadora de elétron, ou ATP sintase, ou utilização de. Você mudava o perfil da célula, apesar do estímulo com LPS, né? Então, é bem o que você está falando, é fantástico isso mesmo. E tira da gente essa ideia de que é como se fosse monodeterminado, né? Então, você dá o LPS, você tem desde o engajamento com o receptor na membrana até o fator de transcrição agindo no promotor e o destino está traçado. E não é nada disso, né? Tá longe. Eu acho que sempre é mais complexo do que isso, né? É que a gente pensa, eu acho que muito experimentalmente, então a gente traça uma linha, né, para determinar vias de sinalização, o que está ali no meio funcionando, ou o que não está. E a gente realmente acaba negligenciando que é um mundo de coisas ali agindo na célula, tanto extracelularmente quanto intracelularmente, né? Alicia, como que você vê essas questões todas? E agora eu vou puxar um pouquinho da minha área, eu vou estudar com você agora. A gente tem uns trabalhos de SARS-CoV-2.
né? Hum. Como que você vê essas questões da Covid-19, seja branda, seja grave, sob um contexto metabólico? Seja na resposta imune pulmonar, né, na doença mais grave, com inflamação, mas ou onde eu me interesso mais, que seria no sistema nervoso. Vou te falar por que eu estou te perguntando isso. A gente está com os dados onde a gente infecta astrócitos de hamster. E a gente vê que os astrócitos se infectam e que há uma alteração importante no perfil de proteínas do metabolismo. Inclusive, é um trabalho em colaboração com o Daniel, lá da Unicamp, que você conhece bem, com o Pedro também, e inclusive com o Tiago de Ribeirão Preto. Então, a gente vê uma alteração importante de proteínas do metabolismo, e quando a gente vai ver alguns metabólitos e tudo mais, a gente vê várias alterações, não vou ficar falando todas, mas eu vou dar um spoiler aqui do trabalho, que é a redução da glutamina no astrócito. Então, para nós, obviamente, que chama muita atenção, né? Então, a gente vê uma redução da inólise. Ixi, travou agora. Voltou. Eu vou repetir. Então, quando a gente bloqueia a glutaminólise, a gente reduz a replicação viral. Então, eu queria ver sua opinião no seguinte fato. O que eu acho que está acontecendo? Aí você fala assim, não, pode ser isso, pode ser aquilo, você está viajando. O que eu acho é que o vírus, ele hiperativa, certo? Então, há uma demanda energética grande. O Pedro já havia mostrado nas células de mononucleares, né, que a via glicolítica estava bem aumentada. A gente também viu isso, na verdade. E aí eu acho que a partir do momento que, não sei se acaba a glicose ou a via o substrato acaba sendo consumido, o vírus começa a usar glutamina, via glutamato, porque a gente também mediu alfa-cetoglutarato, está tudo reduzido. A gente acha, resumindo, que o vírus está usando essas vias de catapleirose, é isso? Onde você pega outros metabólitos e joga para dentro do TCA para formar energia. É uma viagem muito distante ou o que você acha? É possível que isso esteja acontecendo? É possível porque já foi descrito, inclusive, em algumas situações inflamatórias, né? Eu preciso admitir que eu não sou uma pessoa de imunometabolismo, tá? Assim como o pessoal de imuno tem dificuldades com o metabolismo, o pessoal de metabolismo às vezes tem dificuldades com o imuno. Então eu até faço alguma coisa, porque tem coisas metabólicas, mas não é meu assunto central, então eu não leio pra caramba sobre isso. Mas me parece que a resposta em que a gente vê de tudo, né, com o SARS-CoV é uma resposta típica de infecção viral Uhum. e já tem descrições desse tipo de modificações, inclusive, né, metade do ciclo de Krebs funcionando de maneira diferente em situações inflamatórias outras. Então, um redirecionamento, um aumento de direcionamento, que você não está nem falando em redirecionamento de glutamina para, né, entrar como precursor, né, via alfa-cetoglutarato, etc., no ciclo de Krebs, claro que faz sentido. A gente acha que, na verdade, a gente viu o que está acontecendo. E outra, eu estou tentando aprender com você, viu? Por isso que eu estou perguntando essas coisas, porque realmente isso aí é tudo, para mim, foi bem nebuloso, inclusive escrever a discussão do paper, né? Mas saiu, o Pedro, claro, ajudou bastante, o Daniel também. Mas a gente acha Isso é bem linha do Pedro, aproveita ele para que... isso. Exatamente. E o que a gente acha, e é claro que a importância ali nos astrócitos é por causa da conversa glutamato-glutamina para fazer neurotransmissão. E aí tem essa questão da brain fog, da redução cognitiva e memória, a gente acha que possa ser por aí algo que esteja acontecendo. Mas enfim, vamos ver. Essa semana aí a gente mete o paper. Legal, legal. E, bom, Alice, então, uma coisa que eu acho que é bem comum com todos os colegas que vieram aqui falar conosco, que a gente gosta muito de fazer ciência, né? O olho brilha, as perguntas não param de aparecer na cabeça, né? O experimento daqui, o experimento de lá. Mas nesse aspecto tem várias questões que são fora da ciência, né? Eu queria aproveitar esses 20 minutinhos finais para trazer isso à tona e discutir com você, que eu sei que você tem opiniões que eu acho fantásticas. A primeira delas é sobre
sobre o Open Access, né? É uma coisa que eu acompanho você no Twitter, que eu acho super legal do ponto de vista. Queria que você falasse um pouco, né? Quais são os prós e contras para nós, né? Cientistas do terceiro mundo fazendo ciência e querendo publicar em jornais Open Access. Então, isso é uma coisa que me preocupa bastante por causa da velocidade com que está acontecendo um processo de transformação que eu acho que pode ser perigoso para nós, assim como brasileiros num país com problemas econômicos. Eu comecei a pensar nisso alguns anos atrás, quando a gente publicou um artigo numa revista, eu não havia me atentado muito ao fato, e de repente veio a conta, né, de pagar a publicação, e a conta era muito alta, era $5.000, eu acho um absurdo, descabido isso. E de repente você fala assim, gente, o que é isso? Não custa $5.000 colocar um PDF online, porque essa publicação é só online, né? Muito O mundo das Desculpa te interromper, e contando com o fato que revisores não recebem nada por isso. Isso é outro ponto, né? Então, chegando nisso, né? O mundo das publicações científicas é muito diferente do mundo das publicações normais, né? A gente não recebe para mandar conteúdo para essas revistas, muito pelo contrário, né? A gente paga para publicar os nossos artigos. As pessoas que analisam a qualidade desses artigos, os revisores, não recebem para o trabalho muito especializado que fazem. Então, a gente aceita revisar artigos de outras pessoas de graça. Esses artigos no mundo para o mundo poder ler. É muito importante a gente publicar artigos para o mundo poder ler. E é muito importante que sejam publicados em locais em que esses artigos têm visibilidade, que as pessoas, tanto da área quanto áreas que precisam ler esse assunto, né, áreas correlatas, leiam esses trabalhos, né? Mas ficou um pouco de um mercado esquisito por causa dessa característica que a gente quer publicar e a gente paga para publicar, que pode ser abusivo. E, na verdade, as editoras científicas são um dos mercados mais lucrativos do mundo, né? As margens de lucro dessas editoras são gigantes. Já eram gigantes antes do movimento Open Access. Aí tem uma percepção na comunidade científica que não fazia sentido as revistas terem conteúdo científico que você quer ler, mas cobrarem para você ler um artigo nelas, porque você precisa comprar a assinatura de revista para ler o artigo. E também faz sentido, porque a gente produz ciência com dinheiro público, ela devia ser pública. Com certeza. Então veio a ideia do Open Access, que em vez de você pagar os custos de publicação através de vendas de subscriptions, de assinaturas de revistas, você pagaria os custos de publicação a partir do pesquisador que quer colocar os dados lá. E esse é o movimento Open Access. Totalmente a favor de ciência ser aberta, totalmente a favor de ninguém precisar pagar para ler um artigo científico. Uhum. Mas o movimento Open Access começou a ser empurrado para cima da comunidade científica muito fortemente nos últimos anos, principalmente por um plano chamado Plan S, que envolve muitos países europeus, de forma descontrolada e de forma que não leva em consideração os custos para a publicação. Eles estão empurrando muito, dizendo, olha, tem que ser Open Access, tem que ser Open Access, e não estão levando em consideração quanto que nós estamos pagando para Open Access. E pagar para Open Access é uma área que a gente não tem controle de mercado. Eu não posso mandar meu artigo para 5 revistas e perguntar qual que vai ser mais barata para eu publicar meu artigo, igual a gente faz quando a gente vai comprar uma coisa qualquer no supermercado. Com certeza. Você só pode mandar para uma revista, e ela vai ser revisada só nessa revista, e antes de ser recusada, você não pode mandar para outra. E uma vez que é aceito, e vem a conta, ou eu pago a conta, ou eu choro e peço desconto que eles podem aceitar ou não, ou eu tiro meu artigo da revista. Isso são meses de trabalho perdido. Com certeza. Então, é problemático que não está se cuidando dos abusos de preço antes de se cuidar do problema da ciência aberta. Eu acho que tem que cuidar dos abusos de preço primeiro. E um dos maiores sinais que não está cuidando dos abusos de preço é que os preços estão aumentando muito acima da inflação. E estão aumentando principalmente em glamour journals,
aquelas revistas que tem um nome de uma outra revista muito famosa, mas é uma revista filha, né? Então, a Nature, por exemplo, tem mais de 50 revistas, Nature X, Y e Z, que tem o nome da Nature. Nature, fantástica revista, né? Todas essas outras, muito caras para se publicar, Bem caro. né? Mas ganhando a fama da Nature. Né? Então, eu acho que a gente precisa tomar cuidado nessa transição de modelo de publicação para cuidar de preço justo primeiro, né? E não empurrar para Open Access de qualquer modo. Eu não vou nunca mais na minha vida pagar $5.000 por uma publicação. Isso é um absurdo. Levando para o nosso dinheiro, isso aí dá para comprar algum reagente. Dá para comprar algum reagente para fazer experimento. Dá para pagar pessoal. É muito dinheiro. Assim, só chamando a atenção que 5.000 eu achava absurdo. Isso foi em 2016 que eu comecei a pensar nisso. Hoje, as revistas do Grupo Nature decretaram, 30 revistas do Grupo Nature, que o custo para publicar Open Access nelas vai ser £9.000, que é mais de $11.000. Assim, está completamente fora de controle esse mercado. Né? E tem duas consequências que eu acho que isso também traz, vê se você concorda comigo. Uma é que aumentou também, do meu ponto de vista, de forma muito, não sei qual que é o termo, descontrolado ou não, o impacto de algumas revistas que são extremamente recentes, que a gente fala, essa revista é demais, que o impacto é 9, 10, mas ela tem 4 anos de mercado, 3 anos, saiu primeira indexação agora. Então, realmente escalonou o impacto dessas revistas com Open Access que são novas, né? E eu acho que uma segunda... o que talvez possa ser... eu não sei se é bom ou se é ruim, né? Mas está trazendo uma discussão importante que eu também queria levar agora, que é a questão dos repositórios, né? Dos bioarchives, dos media archives da vida, né? Tem revista Glamour Journal que você fala hoje que não aceita se você não depositar lá, né? Ao mesmo tempo, ela continua cobrando $5.000. Não faz sentido algum, né? Existem várias formas de Open Access, e a forma boa de Open Access, que não tem esse custo, seria a forma verde de Open Access, em que você deposita um pré-print, que é a sua versão, né, nesses depositórios públicos que são gratuitos, e aí tem a versão toda formatada na revista, bonitinha, etc., que é a versão paga que está lá. E isso não custaria nada. Green Open Access é ótimo, tá? Também existe o Diamond Open Access, que eles chamam, que são revistas que não cobram para você publicar Open Access, né? Aí a revista tem que ter alguma outra fonte de renda, geralmente é uma revista associada a uma sociedade, por exemplo, ou que tem trabalho voluntário de grupos, que também é ótimo. O Gold Open Access, que é esse que você paga para publicar, é que tem sido o problema. E eu também não veria um problema se houvesse um custo justo. Né? Tem uma estimativa de que, para uma revista extremamente seletiva, tipo Nature, o custo operacional chega a $1.000. Para revistas menos, começa em $200. Então, $200 a $1.000 parece ser o que custa para você manter a estrutura de uma editora científica para fins lucrativos. Tá? Mais do que isso, já me parece abuso por essas estimativas. Então, é só isso, né? A gente precisa corrigir o sistema andando, mas a gente precisa corrigir o sistema de uma maneira justa. A minha preocupação é que, ao fazer um switch para Open Access com esses custos extremos, vai ter um tipo de exclusão muito pior, porque eu sempre pude ler artigo, mesmo com assinatura. Eu posso pedir para o autor o artigo, pode demorar um pouco mais, ir para a biblioteca e tal. Isso nunca foi excludente, mas se eu não conseguir publicar porque eu não tenho dinheiro para pagar uma publicação, isso é muito mais excludente para país pobre, né? Vai excluir a gente totalmente. Com certeza. E também faz alavancar as revistas predatórias, né, Alicia? Com certeza, e isso é outro problema, né? Como as nossas carreiras crescem quando a gente publica. Né? As revistas perceberam isso e perceberam que a gente aceita pagar para publicar. Tá cheia de revista que vem te convidar
para pagar para publicar. E eu tenho respondido isso claramente. Assim, eu não aceito convites para pagar para publicar. Não faz sentido para mim ser convidada a pagar para publicar. Com certeza. Isso é um sinal de predatório, por sinal. Se você é convidado a pagar para publicar, eu acho que tem que avisar todos os cientistas que não é para aceitar isso. Tem alguma coisa errada, né? E essas revistas, ela ainda, eu acho que elas são espertas, que elas convidam você para publicar pagando, mas as taxas são bem inferiores às outras. Então você fica, mas essa é mais barata. Então, de repente, só que daí o negócio vira uma bola de neve, realmente, né? E aí, nesse contexto, Olícia, você acha que seria uma alternativa para isso? Porque isso vai mudar. Qual que é o grande problema do ponto de vista, né? Quem fomenta precisa de números, né? Precisa provar que a tua produção é qualidade. E a gente ainda está amarrado no fator de impacto das revistas e no nosso fator H. Você acha que uma alternativa seria agências como a FAPESP, NPq e CAPES, daqui a pouco a gente fala um pouquinho sobre eles, aceitarem número de citações, por exemplo, dos trabalhos depositados no bioarchives, medRxives, esquecer fator de impacto de revista? Eu acho que a gente precisa discutir avaliação científica responsável. E a avaliação científica responsável não inclui o fator de impacto onde você publicou um trabalho. Né? Então, porque o fator de impacto é a média de citações de artigos daquela revista. É uma média que tem um desvio enorme, tá? E não é uma distribuição normal. Tá? Então, qual que é o impacto do seu artigo não tem nada a ver com essa média. E depende também a gente revista por ano, né? Oi. Desculpa, voltou. Você congelou. E também depende da quantidade de artigos por ano. Voltou então agora? tem vários fatores, né? Revisões, etc. O que a gente precisa analisar, e a FAPESP faz isso. Desculpa, perdão, você pode repetir? Eu acho que está atrasando. A FAPESP faz isso, tá? Eu sou da CA da FAPESP. A gente não faz uma numerologia assim, a soma fatores de impacto, nada disso, tá? Tem que olhar a ciência que as pessoas estão fazendo, né? O que essa pessoa descobriu, o que ela está na fronteira do conhecimento. Isso é avaliação científica responsável, né? Então, a gente precisa mudar nesse sentido. Eu acho que os preprints são super importantes, porque eles estão mostrando a ciência como ela está saindo. A gente precisa discutir mais pré-prints. Eu apoio muito essas iniciativas de discutir pré-prints. Iniciativas de algumas revistas de revisar o pré-print, né, para o aceite na revista. Isso eu acho muito interessante, que tem revistas começando a fazer isso. O pré-print ajuda muito. No mundo ideal, a gente só precisaria do pré-print. Mas a verdade é que ainda a maioria dos pré-prints não são lidos ou revisados por ninguém. Então, a gente ainda precisa desse crivo de publicações em revistas, porque esses foram revisados por pares. Com certeza. Com diferentes parâmetros de qualidade. Eu acho que está mudando, a gente precisa fazer essa curva de mudança acontecer num sentido de qualidade e não preço, e não glamour journals, né? A gente precisa realmente estar discutindo a qualidade da ciência, né? Uma coisa que eu acho muito importante quando você vai escolher uma revista, por exemplo, é qual que é o corpo editorial dessa revista. Essas são pessoas que entendem da sua área, né? Então, olha isso. Tem uma sociedade científica boa por trás dessa revista, né? O grupo de pessoas é forte. Isso são motivos para escolher uma revista. Concordo com você, Alicia. Eu gosto dos pré-prints bastante também. Eu tenho nos últimos meses, na verdade, depositado os trabalhos. E eu vou ser honesto com você, eu tenho tentado usá-los a meu favor. Não sei se é uma boa tentativa ou não. O que eu faço? Quando eu mando um pré-print, eu deixo ele cozinhando lá um tempo. Quando eu mando a minha cover letter para a revista, eu menciono na cover letter quantos acessos e quantos downloads o paper teve no bioarchives. Eu falo, a visibilidade do paper no bioarchives está assim, foram X downloads, X tweetadas, X não sei o quê. Também talvez seja uma forma... Porque, como a gente está falando no começo, essas revistas são meio business, né? E você fala, estou fazendo uma coisa aqui que eu estou jogando ao escrutínio de vocês, porque eu estou submetendo ao peer review, mas parece que já tem uma quantidade interessante de pessoas que têm gostado, né? Talvez seja uma forma de usar a nosso favor. Enfim, se vai funcionar, eu não sei porque saíram as duas primeiras cover letters ainda.
Não, é uma boa ideia essa. Então, inclusive a É, do SARS-CoV, a gente está fazendo isso. Alice, e aí a falando em gente mudança, tem pré-printado sempre. Todos os artigos do laboratório nos últimos tempos, todos são pré-prints primeiro. show de bola. Eu também optei, de agora em diante, vai ser assim também. E tem sido muito legal, tem tido um feedback bem interessante, desde de pós-doc escrevendo, perguntando, de protocolo até, claro, gente de revista perguntando, você já publicou, está interessado? Eu falei, vamos ver, vamos conversar. Te dá mais autonomia, eu acho. E já que a gente está falando de mudança, para pegar esses últimos minutos, Alicia, a gente passa por um momento que é duradouro, né? Que já dura muitos anos, de total destruição da ciência e da educação no nosso país. Né? Eu não quero nem ir a fundo buscar culpados, acho que também a gente não quer se expor aqui de falar de política, mas o que precisa mudar, Alicia? O que você acha que precisa mudar de verdade? Assim? Coisas que você aponta como falar, isso aqui é muito crítico, isso aquilo ali é muito crítico, seja dentro da universidade, seja no CNPq, seja na CAPES, como cientista mesmo, sabe? De uma forma bem tranquila. Olha, a nível federal, acho que precisa mudar a presidência. Isso, para mim, é muito claro, porque ali está claro que é um conjunto que realmente está atrás de destruir várias coisas, inclusive a ciência, né? Isso Com não tem certeza. jeito. A nível mundial, sempre tem tido essa dificuldade de mostrar a importância da ciência. E, em plena pandemia, talvez a gente tenha uma situação que ajuda um pouco, porque as pessoas perceberam que o cientista está trabalhando pra caramba ali, né, e desenvolvendo soluções. E isso me dá um certo orgulho, né? O Brasil está vacinando, o Brasil está acreditando na vacina a despeito de más informações lá em cima, os índices de vacinação estão muito bons, então isso a gente ainda parece ter, né? A gente precisa transformar essa crença nessa vacina numa crença de que precisamos investir em ciência em geral. E aí é ficar repetindo mantras. Cara, sem ciência você não tem nada. Você não tem essa live no seu celular, você não tem nada no sistema de saúde, você não tem a comida no seu prato, você não tem o transporte, você não tem absolutamente nada. E é o melhor investimento que tem, né? R$ 1 investido em ciência pode dar R$ 27 de retorno, né? Que Uhum. tipo de investimento no banco dá isso? Nenhum. Né? Então, não é gasto, é investimento, é o mantra que a gente vai ter que ficar repetindo mesmo. O problema de compreensão dessa importância é um problema de educação até primária, Sim. então a gente realmente tem que correr atrás. Né? E fazer esse nosso trabalho que você está fazendo aqui, né? Conversar mais, aparecer mais, falar mais sobre isso. Né? Realmente eu concordo com você, Alice. É bem difícil, acho que cientista é resiliente até agora um sistema todo que está até um sistema como um todo agora que só tende ao desastre e com o último corte que houve agora, realmente o prognóstico é terrível, né? E aí, para provocar um pouquinho, uma coisa que eu sempre discuto com os outros colegas, né? E eu queria ouvir a sua opinião também, é assim, mas dá para acreditar que vai melhorar muito a ciência, acreditando, tendo ela fomentada somente pelo Estado? Como é que é a sua visão sobre o fomento da pesquisa pela iniciativa privada, pelo dinheiro privado? Existe fomento em pesquisa de iniciativa privada no Brasil, isso é claro. Mas, Uhum. mundialmente, pesquisa básica, ciência básica, é fomentada pelo Estado. E a ciência básica é aquela ciência fundamental que é feita sem aplicabilidade imediata e que também é a ciência mais inovadora, porque é aquela ciência que vai empurrar a fronteira do conhecimento, Uhum. né? Isso mundialmente tem que ser pelo Estado, porque não tem uma aplicabilidade imediata. Então, você não vai atrair massivamente iniciativa privada. Vai ter uma ou outra, né, serrapilheira, etc., mas você não vai ter uma aplicabilidade privada enorme para isso. Sou Uhum. super a favor de mais iniciativas, né? Ter uma lei de isenção fiscal para quem faz doações para a ciência, por exemplo. Isso ajuda, Uhum. mas precisa ser Estado.
E não é um investimento caro, cara. É aquele investimento minúsculo que dá muito lucro, né? Por que São Paulo é o estado mais rico do Brasil? É por causa do investimento científico. São Paulo tem mais investimento em ciência há décadas, tá? Não é consequência. A gente tem mais dinheiro para pesquisa porque é mais desenvolvido. A gente é mais desenvolvido porque tem mais investimento em pesquisa, né? E o resto do Brasil precisa perceber isso, que para crescer tem que ter esse investimento. Concordo com você plenamente. Acho que um bom exemplo, né? Eu concordo com você com a questão. O Estado, com certeza, tem que fomentar a ciência, porque a ciência, ela também, ela não é só dirigida por uma aplicabilidade, por uma aplicação. A ciência, ela vai fluindo, né? Existem perguntas de pesquisa totalmente básica que lá na frente você percebe que ela é totalmente aplicada, né? São nessas descobertas, às vezes até aleatórias, que a gente tem aí um grande avanço na ciência. Eu concordo. Mas eu também acho que eu também acho que poderia haver uma facilitação da entrada do dinheiro privado na universidade, ferramentas, né? Eu concordo com você, isenção fiscal seria magnífico. E eu acho que um exemplo de uma área da universidade que funciona bem assim são as engenharias, né? As engenharias funcionam bem com as colaborações público-privadas, todo mundo vai muito bem, obrigado. Eu acho que dá para fazer esse caminho, ser um caminho super legal. Eu vou até aproveitar e fazer uma propaganda e vou até te convidar, se você quiser. A gente, semana passada, na verdade, isso já durou um ano de conversa, mas a gente conseguiu um acordo com a BD e eu estou em uma plataforma de single cell agora, no laboratório, que é disponível para o Departamento de Tecnologia, para todo o ICB, para a comunidade USP, né? Então, é a segunda máquina da cidade de São Paulo e acho que é a terceira do Brasil. Então, olha que legal, uma máquina de mais de US$ 80 mil que está lá disponível por um acordo, né? Óbvio, de duas vias, há o interesse da empresa, há o meu interesse. Como a gente está numa situação de restrição orçamentária total, né? Essas colaborações são ótimas, né? Todo mundo... Não, e a gente tem que facilitar mesmo, não pode ter preconceito contra a iniciativa privada, muito pelo contrário, né? A nossa expertise pode ajudar a iniciativa privada a crescer, melhorar a economia e devolver mais dinheiro para a pesquisa, né? Eu acho que é uma troca que tem que ser facilitada, até burocraticamente, porque a gente sabe que a universidade não facilita essas parcerias, né? Não facilita. Isso seria uma mudança muito importante, realmente, né? E eu acho que seria uma coisa legal para ser percebida pela geração de pós-graduando de agora, né? E pensar diferente. Olha, né? Mesmo porque a academia tende a ser muito autofágica, né, Alice? Só que ela não consegue, né? Vai acabar absorvendo uma porcentagem pequena de pessoas. Então, talvez já pensar um pouco até melhore, digamos assim, uma perspectiva de futuro para os nossos mestrandos e doutorandos, enfim. Eu acho que a universidade não tem esse nome à toa, né? É um universo de ideias, então todas elas são passíveis de discussão e a gente precisa chegar lá na frente fortalecido. Eu acho que a gente está no momento... claro, a gente teve um papel importante, está tendo na pandemia, né, a universidade em geral, mas é difícil, né? É bem difícil. É bem difícil. Enfim. Lembrando que tem programa de incentivo para isso, né? Então, o Jovem Cientista Empreendedor, por exemplo, a FAPESP, tem o PIP, né? O Programa de Incentivo à Pequena Empresa, em que empresas de cunho científico-tecnológico podem receber seed money para se iniciar. Se você tem uma ideia muito boa, né, você pode começar dessa maneira. Então, existe incentivo para isso. Com certeza, o PIP é uma ótima iniciativa, é muito legal. Eu não tive nenhuma chance ainda de colaborar com alguém para fazer mas seria uma coisa bem legal mesmo. Alicia, eu não vou mais tomar seu tempo, o papo está super legal, foi muito legal conversar com você. Tenho certeza que o pessoal gostou muito, tenho certeza, porque o pessoal aí mandou um monte de coraçãozinho, tinha horas que eu quase não via você, os coraçãozinhos aí só aparecendo. O pessoal mandou abraço, teve gente que mandou perguntas, mas fica difícil às vezes colocar pergunta no meio da conversa. Mas eu queria te agradecer. Se tiver pergunta científica, quiser me mandar um e-mail depois, eu recebo com prazer. Ah, maravilha. Aí, pessoal, quem quiser saber mais sobre transporte mitocôndrias, manda um e-mail aí para a Alicia. Desculpa, tem telefone tocando aqui, deve ser.
Tem problema. E queria dizer que você tá fera no Instagram agora, viu, meu? Agora você tá dominando. Acho que não. Lígia, super obrigado mesmo. Eu espero que você tenha gostado desse bate-papo. Para mim foi super legal. Adorei falar com você. Que Faz legal. tempo, né? Pois é. Você sabe que essas lives, vários motivos me fizeram iniciá-las. Mas um foi porque a gente só conversa com os amigos e com os amigos cientistas ou por e-mail, por WhatsApp. Falei, não, isso tem que acabar, né? Nada melhor do que bater um bate-papo científico aí, ao vivo, claro, seria melhor, mas aqui na telinha eu acho que também é super proveitoso e ainda fica gravado no Instagram para quem quiser assistir depois. Eu acho que é Ah, super. vou saber disso. E a gente tem tido um feedback legal, tem sido bem legal. Tá bom? Tchau. Obrigado, querida. Foi muito legal e agradeço todo mundo aí que estava acompanhando a gente, botando os comentários, mandando. Ó, tá fervilhando de coraçãozinho para você aí. Boa noite. Um abração. Tchau, tchau a todos. Boa noite.